Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Estamos no Julho das Pretas, um período dedicado à reflexão sobre a luta das mulheres negras da América Latina e do Caribe. Neste ano, com o tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. O mês reforça a urgência de garantir justiça e dignidade a quem historicamente foi silenciada. Em Sergipe e em todo o Brasil, rodas de conversas, saraus e debates reforçam essa mobilização. Afinal, quando uma mulher negra avança, toda a sociedade avança junto. Por isso, hoje, quem conversa com a gente aqui no nosso programa é a jornalista Laila Oliveira, que além de mestre em comunicação, está cursando doutorado em Sociologia na Universidade Federal de Sergipe e também em Estudos Étnicos e Africanos na Universidade Federal da Bahia. Ela nos ajuda a compreender melhor o que representa o Julho das Pretas, os desafios enfrentados nessa caminhada e por que a luta das mulheres negras por reparação histórica e pelo direito ao bem viver deve ser pauta de toda a sociedade. Gostou? Então fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. O Sintese participou na última sexta-feira, dia 4, de um ato conjunto com os outros sindicatos de servidores públicos de Sergipe, em Nossa Senhora do Socorro. A mobilização aconteceu durante o evento Sergipe Aqui, promovido pelo governo do estado. O objetivo foi cobrar diretamente do governador Fábio Mitidieri o cumprimento de direitos negados a diversas categorias. Quer saber como foi? Então, acompanhe agora a nossa reportagem. Quero exaltar essa união de todos os servidores, dos sindicatos representativos servidores. Depois de muitos anos, a gente faz um ato em conjunto e é fundamental, porque tem muitos pontos em comum entre os servidores. Um deles é a revisão geral anual que o governo não está cumprindo. Foram 10 anos sem revisão salarial anual, o que acumulou perdas significativas no salário de todos os servidores. Então todo mundo tomou consciência agora e fizemos uma frente, tiramos um documento e certamente essa união ela vai prevalecer em torno dessas pautas comuns. Então é importante essa união. Shirley, qual é a pauta específica dos enfermeiros? Qual é a realidade dos enfermeiros e das enfermeiras em Sergipe? A pauta emergencial, que são essas demissões em massa por conta dos trabalhadores vinculados à Fundação Hospitalar de Saúde, que provém de processos seletivos. Em compensação, o concurso público feito para a área da saúde não é um concurso que consiga atingir a necessidade desses trabalhadores, da enfermagem, também de outras categorias profissionais, para a necessidade da população. Então, fora isso, a gente tem a questão da revisão salarial, que é algo comum, que hoje a gente ainda tem que ter um processo de recomposição das perdas inflacionárias, que a gente não tem há muito tempo, e a abertura dos canais de negociação para resolver efetivamente o problema desses trabalhadores. Anselmo, qual a realidade hoje do assistente social no governo do estado? Então, a situação dos assistentes sociais na gestão no governo estadual, os salários são muito defasados, muito rebaixados, né? Tanto por décadas de falta de valorização salarial, como de valorização da profissão enquanto agente servidor público estadual. E além da pauta estadual, o Sintese também tem a pauta municipal. E aqui em Socorro, a situação não anda nada boa. Professor Manuel, qual a realidade de Socorro? O que é que a educação de Socorro está vivendo hoje?
Então, desde janeiro, o prefeito Samuel não tem atendido as nossas pautas, já disse que não vai dar reajuste nenhum, os nossos 6,67 não vai ser atendido esse ano. Além disso, essa semana, Socorro acabou de aprovar um projeto que destrói a gestão democrática aqui no município. A gente tinha a eleição direta para diretor. O município acabou de aprovar essa semana na Câmara de Vereadores um projeto que destrói com a gestão democrática, infelizmente permitindo inclusive que seja colocado cargos comissionados na coordenação e na secretaria das escolas. É um absurdo atrás do outro. Para além disso, as nossas pautas, salariais, a nossa atualização do piso que Socorro historicamente sempre atendeu, há 15 anos, Socorro sempre atendeu, independentemente do gestor, seja o gestor anterior, seja o gestor antes do anterior, a gente sempre tinha atualização do piso e o prefeito Samuel alegando falta de recursos, que a gente sabe muito bem que não é verdade, porque os recursos de Socorro aumentaram mais de 20% do Fundeb, sendo que o piso é 6,27. Então não tem justificativa para o prefeito estar se negando a atender a categoria. É uma questão ideológica. O prefeito entende que o professor de Socorro recebe demais e diz que não vai pagar. Simplesmente isso. Professor Roberto, aqui nesse ato hoje, você conseguiu conversar um pouco mais com o governador. Como foi essa conversa? Veja, nós viemos aqui para cobrar do governo uma proposta efetiva em relação ao nosso triênio e às demais pautas do magistério. Nós temos uma audiência marcada para o dia 22 com a Secretaria da Fazenda. Nossa preocupação é ter uma audiência sem proposta efetiva e tratamos dessa preocupação com o governador. O governador se comprometeu com o Sintese, com o magistério, que no dia 22 seria uma audiência com a Secretaria da Fazenda. Ele vai estar participando da audiência com a Secretaria da Fazenda para discutir uma proposta que antes do dia 22, estará discutindo com sua equipe, que a gente reforça para os professores e professoras a nossa vigília. Assim que for confirmado o local, nós vamos estar informando. A princípio, a vigília está confirmada em frente à Secretaria de Estado da Fazenda. Caso seja alterado o local da audiência, nós vamos estar informando a todos e todas. No Cine Resistência desse sábado, exibimos o documentário Mulheres Negras, Projeto de Mundo, uma produção que não apenas retrata, mas sente, pulsa e reflete o cotidiano de ser mulher negra no Brasil. Em pouco mais de 25 minutos, somos conduzidos pelas vozes e vivências de 9 mulheres que, sem abrir mão da memória ancestral, constroem novas possibilidades de existência no presente. O filme propõe mais do que uma narrativa. Ele provoca, desafia e nos convida a enxergar as delicadezas e urgências de quem resiste todos os dias. Mulheres Negras, Projeto do Mundo, está disponível gratuitamente no YouTube. E é o nosso convite dessa semana para quem deseja enxergar além do óbvio e escutar o que muitas vezes é silenciado. Agora vamos falar sobre as garantias legais que muitas vezes são ignoradas ou simplesmente desconhecidas. Porque quando a gente se informa, tem mais força para reivindicar, não é mesmo? Então, atenção! Vem aí, o direito é seu. Olá, professores e professoras. É possível averbar período trabalhado anteriormente no seu vínculo do magistério? Com certeza, seja no vínculo efetivo da rede estadual ou municipal, o professor ou a professora que tenha trabalhado previamente, seja na rede particular de ensino, seja em qualquer rede pública antes de assumir o cargo na rede pública, poderá averbar esses períodos de trabalho tanto para fins previdenciários quanto para a garantia de direitos que resultam em melhoria da sua remuneração. Com a averbação, é possível aumentar o valor dos triênios, antecipar o recebimento de gratificações e de licenças-prêmio. Já em relação à situação previdenciária, em qualquer das redes, é fundamental observar cuidadosamente
quais os períodos deverão ser averbados, pois esses períodos poderão contribuir ou não para a antecipação da aposentadoria. O direito à averbação pode trazer vantagens significativas caso seja analisado de forma criteriosa, por meio de um planejamento realizado pela assessoria jurídica do CITESE. Caso contrário, poderá trazer prejuízos irreversíveis aos seus direitos. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico CITESE. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Hoje recebemos no nosso programa a jornalista Laila Oliveira, mestre em comunicação, doutoranda em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe e também em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, para falar sobre o significado do Júlio das Pretas, seus desafios e a importância da luta por reparação histórica e o bem viver das mulheres pretas. Seja bem-vinda, Laila, ao TV Sintese. Muito bom receber você aqui com a gente, sobretudo diante de uma pauta tão importante. Eu que agradeço, Luna, pelo convite e pela oportunidade de falar dessa luta, de falar do calendário do Júlio das Pretas e da importância dessa marcha esse ano. Laila, o Júlio das Pretas ele surge como um movimento necessário para dar visibilidade às mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Então, como você explicaria para o nosso público, o pessoal de casa, o que é o Júlio das Pretas, por que ele existe e qual a sua importância? Então, Luna, o Júlio das Pretas é uma agenda que nasce a partir de uma data histórica. Né, aconteceu um encontro internacional, né, de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas para pautar as diversas realidades das mulheres negras, né, enfim, diversos países, diversos contextos, e foi percebida a importância de se ter uma data que marcasse essa luta, né, porque se viu realidades muito parecidas, né, descasos em relação à saúde, a falta de oportunidades na educação, enfim, diversas realidades de mulheres negras que acabavam se encontrando num fator ali, no mesmo fator, que é a desigualdade. Né? Então, o 25 de julho nasce como uma data internacional, né, ali instituída pela ONU também, para marcar essas lutas, né? Para, mais uma vez, reforçar a importância de pautar a importância do acesso à saúde, à educação, à moradia, enfim, diversos. E que não é só no Brasil, né? Vários países, né? Em vários países, mulheres negras passam, né, por esses descasos. O tema central deste ano do Júlio das Pretas é Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Laila, em termos práticos, o que significa essa reparação histórica e como ela pode traduzir melhorias na vida das mulheres negras hoje? Então, Luna, eu acho muito importante essa pergunta, porque o Júlio das Pretas, esse ano, ele traz o mote da Marcha Nacional de Mulheres Negras, né, que acontece em novembro em Brasília. E esse tema da reparação e bem viver, ele vai trazer com ele pensarmos na própria história do nosso país, né? Então, a gente sabe, né, que o nosso país ele tem um histórico muito difícil, né, muito cruel quando se trata da população negra, né, uma vez que vivemos o sistema escravocrata, né, que passamos por ele, mas não necessariamente garantimos o acesso, né, e os direitos que essa população, né, afrodiaspórica precisava ter, né? Então, com o fim da escravidão, não necessariamente tivemos uma política de moradia, uma política de educação, né? Uma política de empregabilidade para essa população. Muito pelo contrário, né? Essa população foi jogada aí à própria sorte, né? E se organizou para reivindicar esses direitos, né? Mas não foram direitos que foram reconhecidos automaticamente, né, pelo poder ali vigente. Dito isso, quando a gente fala de reparação, a gente está falando disso, né? Do que não tivemos acesso, né? Desses direitos que não foram conquistados, né?
A gente vive numa democracia, mas para nós que estamos reivindicando reparação e bem viver, nós questionamos essa democracia, né, que é dita aí existir, né, e, enfim. Porque entendemos, né, enquanto mulheres negras organizadas, que para falar de democracia a gente tem que falar, né, de equidade nos espaços de poder, a gente tem que falar de um processo de encarceramento em massa que a população negra vem sofrendo, né? A gente tem que falar do acesso à justiça, a gente precisa falar do acesso a uma educação pública de qualidade, né? Então, a gente não pode falar de uma democracia, né, que só impactou positivamente para poucos, né? Poucos esses que hoje a gente sabe tem cor, tem classe, né? Então, tem uma identidade. Então, quando a gente fala de reparação e bem viver, a gente está falando, só podemos admitir, falar de democracia quando for feita essa reparação. Sim, Graça. Laila, para finalizar a nossa entrevista, vamos voltar aqui ao Júlio das Pretas, vamos falar especificamente de Sergipe, né? Quais ações, quais mobilizações aconteceram ou ainda vão acontecer para fortalecer o Júlio das Pretas em nosso estado? Então, o Júlio das Pretas, enfim, né, essa agenda bonita aí, que recebe ações do país inteiro, de diversas organizações, sindicatos, movimentos. Também agora conta com a agenda internacional. Aqui em Sergipe, eu posso responder pela minha organização, né, a Auto-Organização de Mulheres Negras Regiane Maria, que vem construindo a Rede de Mulheres Negras de Sergipe. E tivemos no último sábado uma agenda muito importante que aconteceu na comunidade Bom Pastor, né, para discutir os diversos pré-encontros que teremos ao longo do ano até o mês da Marcha de Mulheres Negras, né? Reunimos mulheres quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, mulheres aqui da capital também, né, de Aracaju, para discutir as diversas áreas, né? O acesso à saúde, né, a violência materna, né, que atinge principalmente mulheres negras, a importância de discutir a educação, a Lei 10.639, né, a importância de sua implementação e, enfim, tantos outros temas que têm relação à nossa vida, à nossa luta pelo bem viver, né. E vamos ter também esse mês do Júlio das Pretas uma formação das organizações que fazem parte da Rede de Mulheres Negras de Sergipe. Peço que fiquem atentos aí ao nosso Instagram, né, Rede de Mulheres Negras de Sergipe, onde vamos estar divulgando não só a agenda da rede, mas também das organizações que fazem parte, né, e aí são diversas organizações, vai ter atividade o ano inteiro, né, enfim, sobre empreendedorismo, sobre cultura, sobre educação. Também estão tendo algumas lives, onde a gente acaba publicando também nas nossas redes, lives da Marcha Nacional, né, lives da Rede Nordeste, que a Rede Sergipe faz parte da Rede Nordeste, e aí é muito importante estar acompanhando, né, para quem tem interesse, para quem está nessa frente aí de luta também. Obrigada, Laila. Encerramos essa entrevista com a jornalista Laila Oliveira, certos de que o Júlio das Pretas não é apenas uma agenda simbólica. É um chamado direto à sociedade sergipana para enfrentar com seriedade os efeitos persistentes do racismo e das desigualdades que atingem as mulheres negras. O que ouvimos aqui nos obriga a sair da zona de conforto e olhar com responsabilidade para as estruturas que precisam ser revistas. Não basta reconhecer o problema, é preciso agir. O racismo não é um mal de hoje, é um descuido de ontem que segue escorrendo no agora. Não dá mais para fingir que não vemos. O Brasil é um país preto. Enquanto mulher preta for tratada como sobra, nada vai estar inteiro. Isso depende de mim, de você, de todos nós. Como assegura Elisa Lucinda, não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade
nem cor. Por isso aceite e respeite o meu